A ideia do documentário surgiu a partir de reflexões sobre a história do Grupo Socorrista Emmanuel no tempo, pensando que sua fundação data de 77, 78, oficialmente 78, e em contato com algumas outras casas espíritas da cidade, a percepção de que entre as casas que estão abertas atualmente em funcionamento na cidade, que a gente tem notícia de ter sido fundado no tempo mais recuado, é o Grupo Socorrista Emmanuel em 1978. Então, a partir daí, a gente pensou que tem muita história para ser pensada, refletida, resgatada, porque se relaciona com a história do próprio movimento espírita em Peruíbe e na região. Então, a partir disso, nós fomos levantando algumas informações e parece um novelo de lã que, quando você vai puxando a ponta, ele vai desenrolando e vai surgindo um monte de outras histórias e um monte de outras conexões que acho que nós teremos oportunidade de conhecer com este documentário. Conforme essas ligações foram sendo percebidas ou descobertas, a gente foi percebendo que a história do Grupo Socorrista Emmanuel está intimamente ligada com a história da cidade de Peruíbe. E mais do que isso, com a história do movimento espírita, da expansão do movimento espírita, principalmente na nossa região. E isso me faz lembrar, me fez pensar muito naquela parte do Evangelho que diz que o homem deve herdar do homem. Que nós, que somos os trabalhadores da última hora, nós encontramos uma parte do trabalho feita e devemos dar prosseguimento a ele. E aí a gente vai percebendo essas conexões e imaginando o trabalho da espiritualidade para que todos nós estivéssemos no lugar certo, no momento certo, para poder dar continuidade nesse trabalho. Bom, levantando as informações sobre a história da casa, nós temos uma pessoa cuja presença foi muito marcante e é muito lembrada até hoje entre os fundadores, que foi a Dona Lúcia. Dona Lúcia. Era a Dona Lúcia. Dona Lúcia. Dona Lúcia. Dona Lúcia. A Dona Lúcia. Né? Há muito tempo esteve como dirigente à frente da casa, formando voluntários. E a história dela nos remete ao começo do século XX, em 1900 e pouquinho, quando foi criado lá em Matão o Centro Espírita Amantes da Pobreza, fundado por Caibar Chuta. Na ata de fundação consta o nome de Guilherme Gaspar, que foi avô da Dona Lúcia. Guilherme Gaspar era um alemão de Berlim, que junto com Caibar e outras pessoas fundaram então o Centro Espírita Amantes da Pobreza em Matão, hoje conhecida como o Clarim, né, que deu origem inclusive à editora, o Clarim, vários livros publicados. Entre os livros, um dos mais conhecidos, né, muito conhecido no movimento espírita, é o Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Chuta, pela editora O Clarim. Então, o avô da Dona Lúcia foi um dos fundadores desse Centro Espírita Amantes da Pobreza, junto com Caibar Chuta, e algum parente da Dona Lúcia trabalhou na casa, no lar, na residência de Caibar Chuta. Então, a Dona Lúcia, quando criança, teve contato com ele, e ele lhe presenteou com alguns livros espíritas, presenteou a Dona Lúcia com alguns livros espíritas. E disse para ela que ela era médium e que futuramente seria uma trabalhadora espírita. Esses livros da Dona Lúcia parece que foram queimados, inclusive, por não serem aceitos por algum parente dela. Mas a origem, a nossa conexão espiritual, até onde conseguimos resgatar a história, vem daí. Quando meu bisavô, Guilherme Caspar, ele chegou da Alemanha, ele e minha bisavó, Suíça, foram para Matão, a cidade de Matão, e lá encontraram, como ele era o Caibar Schutel, era filho de alemães,
Ele encontrou então o Caibar e eles se tornaram amigos. Meu avô era luterano, mas com a amizade com o nosso irmão Caibar Schutel, ele se tornou espírita e participou da ata de fundação do grupo Centro Espírita Amantes da Pobreza em Matão. Não sei a data, mas deve ser em 1905. A minha avó, Carolina Caspar, ela trabalhava na casa de Caibar Schutel. E lá a minha mãe era criança e frequentava a casa dele, conversava muito com Caibar Schutel. E ele notou que a minha mãe tinha uma mediunidade assim muito aflorada. E ele ofertou para minha mãe uns livros da doutrina da codificação espírita, da doutrina espírita, aliás. Só que quando chegou em sua casa com os livros, seu pai, ele pegou os livros e queimou-os todos. Ela era criança naquela época, né? Imagina as lembranças que ela teria de um grande vulto que foi Caibar Schutel. Ela conheceu, esteve com ele. Imagina o carinho que ele passava para aquela menina, a Lúcia. Estávamos em 1977. Meu pai, Roque Boquiquio, minha mãe, Lúcia Tancredo Boquiquio e eu, Maria Tereza Boquiquio, viemos a Peruíbe para aqui residirmos a fim de que a saúde de minha mãe se restabelecesse. Na época, minha mãe trabalhava no grupo socorrista Maria de Nazaré, no aeroporto São Paulo. E eu participava da Mocidade Espírita e da evangelização infantil, dando aulas no Centro Espírita Luiz Ismael, da USE Distrital Ibirapuera. Chegando a Peruíbe, minha mãe começou a sentir falta de seu trabalho espiritual. Então meu pai saiu à procura de um centro espírita, mas não encontrou. Apenas soube que o senhor Jerônimo possuía uma casa onde fazia um trabalho mediúnico. Quando ela chegou em Peruíbe, ela encontrou um grupo de pessoas que se reuniam para estudar, para conversar sobre o espiritismo, mas a uma moda antiga, vamos assim dizer. E ela já conhecia um trabalho estruturado, como as escolas de aprendiz do Evangelho e outros programas vindos de São Paulo. Então ela propôs a implementação desses programas e parte das pessoas concordaram e outras pessoas não concordaram. Então alguns resolveram acompanhá-la e outros permaneceram nesse grupo à época. Os companheiros de Ideal, Domênico Barilli, Agripina Simões de Campana, Maria Inês Casagrande, Roque Boquiquio e outros pediram à minha mãe que fundasse um centro espírita. E com incentivo de Edgar Armand, em junho de 1977 surgiu o Grupo Socorrista Emmanuel. Me parece que num contato que ela teve com o comandante Edgar Armand, ela falou da dificuldade dela, ela estava afastada das atividades espirituais, né? Conforme ela se dedicava em São Paulo. E o comandante disse para ela que você não pode fundar um centro espírita, você deve fundar um centro espírita. Quer dizer, ele foi bem incisivo com ela. E ela regimentou um grupo de pessoas e começou aquele projeto pequeno e tal, e hoje é o Grupo Socorrista Emmanuel, conforme nós conhecemos. E ela, dirigindo muito tempo, por muitos anos, a fio, dirigindo essa casa que hoje é uma referência em Peruíbe.
A minha mãe era uma pessoa enérgica, mas muito, como se diz, ela sabia tratar os outros. E ela sabia também, por exemplo, as pessoas a respeitavam muito, entendeu? Ela tinha liderança, enérgica, mas com amor. Gostava da disciplina, como dizia Emmanuel, né? Maravilhoso, Dona Lúcia, ela era uma pessoa muito espiritualizada, ela mantinha a gente numa disciplina, que é o nosso lema maior no Espiritismo, é disciplina, disciplina, disciplina. Então era maravilhoso porque ela era uma pessoa assim de muito bom coração, ela era uma pessoa muito espiritualizada e a gente gostava muito de estar junto com ela. Eu com a Dona Lúcia era como se fosse minha mãe, eu estava com ela em tudo. Nos momentos difíceis, nos choros, nas alegrias. Eu que representava ela na RGA, várias reuniões da RGA eu fui representar ela. Em todos os lugares que precisava representar a Dona Lúcia, eu ia por impossibilidade dela de doença. E assim ficou eu com aquela afinidade, aquele carisma entre nós duas, que ela fosse minha mãe e eu como fosse filha para ela. A Lúcia, para mim, sempre representou e continua representando Chico Xavier de Saia, porque ela tinha um coração maravilhoso, ela chamava a gente de filhinha, até as broncas, né? Era filhinha, não pode fazer isso. Filhinha, quem é da casa não pode agir desta maneira. Uma pessoa humilde, cheia de amor. Você estava do lado dela, ela exalava amor. Ela era uma pessoa assim, é uma pessoa que estava assim, Deus estava com ela todos os momentos. Porque a gente chegava aqui, cada um tinha seus problemas. Chegava aqui, ela falava assim, você não está bem hoje, filha, vem cá, vamos conversar. Tudo passava. Ela só falava, filhinha, vem cá, vamos conversar. Isso assim, ela já vinha com seus conselhos, era uma mãezona. Eu acho que a Dona Lúcia representou aqui para nós a mãe de todos. Então a Dona Lúcia era pureza, era amor, era caridade. A Dona Lúcia sabia que uma pessoa estava com problema, ela queria já resolver na hora. Filhinha, vem que temos que resolver. A fome não espera, ele está doente, já dá o remédio, não sei o quê. Nossa, a Dona Lúcia era ligada 24 horas. Agir dessa maneira. Lúcia era uma médium. Era o Chico Xavier de Peruíbe, né? Porque ela batia os olhos e já falava. Eu fiz escola com ela. Dona Lúcia que dirigia junto com a Isabel, a nossa turma, ela era bem rígida, bem disciplinada, mas ela era muito amorosa, muito amorosa. Uma pessoa excelente. Eu sempre que assim, eu tudo me inspiro na Dona Lúcia. E às vezes até pergunto assim, será que a Dona Lúcia faria isso? Sabe? Porque ela foi um exemplo de amor, de caridade, de bondade, de ternura. Eu não tenho adjetivos para dizer da Dona Lúcia, eu só sei que eu amo muito a Dona Lúcia. Amei muito e continuo amando a Dona Lúcia. E quando eu estava gravando o depoimento do Washington, teve um momento que ele falou assim, a Dona Lúcia, ela tá inspirando você nesse projeto, né, nesse trabalho de gravar esse documentário. E ela tá muito feliz, né? E eu falei pra ele brincando, Washington, então você fala pra ela que eu quero entrevistar ela também, porque precisa ter a mensagem dela no vídeo. E eu fiquei pensando nisso, né, depois. Obviamente não tive oportunidade de conhecê-la, mas o que ela diria, né, pra esse documentário, se ela estivesse aqui e eu pudesse gravá-la, né? E aí eu achei o livro dela, de poesia. Eu acho que a poesia é um pedacinho da nossa alma que fica, né? A Dona Lúcia se foi dessa existência, mas o trabalho dela ficou e os poemas dela também ficaram. Então, eu acho que se ela pudesse dar uma entrevista agora, ela diria alguma coisa como ela disse nesse poema chamado Trabalho. Trabalho, sublimidade da criação. É fonte de progresso da criatura. É rima, é música, é canção
enobrecimento e contextura. Trabalho, rosário, santificação, renovando células, fica plasmado. Burilamento de almas em ascensão. Sem ele nada pode ser edificado. Trabalho impulsiona corações, aconchega e dá esperança. Sem ele não pode haver ilusões. É projeto e segurança. Meu pai e alguns companheiros de primeira hora saíram a procurar uma casa para alugar e a encontraram na rua Guaporé e ficaram até a compra de um terreno. Foi para fundar a casa, aqui, fazer a fundação, jogar pedra, né? A dona Lúcia estava procurando terreno. Aí ela procurou e achou esse terreno aqui, o qual o marido se impôs. Falou assim, não, esse terreno é muito úmido e aqui não dá para construir, vai precisar de muito aterro. Aí ela olhou para o fundo do terreno, ela viu um cavalo muito bonito, branco. Aí ela falou assim, não, vai ter que ser assim, bateu o pé que ia ser aqui e foi aqui. Passou por cima do marido para ser a casa, ser feita nesse terreno, o qual a casa está até hoje, né? Em 1978, o nosso irmão Domênico cedeu uma de suas casas que estava em fase de acabamento. E lá ficamos por quase um ano, até a construção da sede. Nessa época, a Aliança Espírita Evangélica vivia um momento de expansão, de descentralização. Então, além do grupo, da diretoria, vamos assim dizer, né, central, a aliança passou a contar com as regionais, promovendo então essa descentralização. Naquela época, a região aqui contava apenas com uma regional, que era a regional litoral. Envolvia desde São Vicente, passava por Peruíbe. Haviam poucas casas espíritas ligadas à aliança na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, naquele momento. Temos notícias da Estrada de Damasco e Irmão Timóteo, em São Vicente, se não me falha a memória. E aí, então, o Grupo Socorrista Emmanuel, criado em 78, contou com muito apoio dessas pessoas das casas de São Vicente e também de alguns companheiros de São Paulo que vinham até aqui ajudar a ministrar as aulas, cursos, estudos, palestras, reflexões, enfim. Ajudavam na captação também de doações. A casa foi construída, né, com muito esforço, sede própria, né, recebia doações de portas, janelas, de outras obras, enfim. Foi com um grande empenho, né, realizações de eventos beneficentes, doações para a construção da sede física. Este ano nós mudamos para a nova sede, que estava com as paredes nuas, sem reboco, com os tijolos à mostra, e para fechá-las, e depois recebemos uma doação de portas e janelas usadas de uma senhora alemã que residia em São Paulo. E lá nós fizemos a nossa ata de assembleia de fundação para registrarmos o Grupo Socorrista Emmanuel. Então a dona Lúcia, ela começou com muitas lágrimas. Como era um legado dela que Jesus deu para ela, ela sentiu a necessidade desse legado, dessa tarefa. Ela lutou contra tudo e contra todos, construindo tijolinho por tijolinho, pedindo ajuda de um e de outro. Nossa irmã Lúcia enfrentou uma luta árdua, mas com amor e tenacidade, venceu todas as barreiras do impossível, pois ela era a pessoa que saía às ruas para pedir doações de materiais para a construção. Com outras colaboradoras, organizaram um trabalho
que era oficina de costura, onde confeccionavam roupas para os nossos bazares beneficentes. E nessa época, a necessidade era muito grande. E o que elas faziam? Elas iam para São Paulo, uma senhora chamada Iró, ela era católica, essa senhora, e o esposo da Dona Lúcia. E eles compravam tecidos e faziam roupinhas para criança, como para vender no bazar, para começar o trabalho aqui da casa. A casa era pequenininha, não era assim imensa que está hoje, portãozinho pequenininho de madeira. Então a casa aí foi construindo devagar. E essa casa aqui estava bem no início ainda. As paredes era tudo bloco à vista, no qual só tinha, o salão já estava pronto, uma área na frente, tinha a cozinha no qual terminava na cozinha e tinha todo o pátio para o fundo. Depois que eu vim para cá, a casa cresceu materialmente, foi formado mais salas, sala do bazar, e a gente saía de porta em porta nas lojas para arrecadar também prenda para o chá, que faziam 2 chás no fim do ano, que era a ação social. E a Ivani até ficava na caixa, ainda tem uma foto com a Ivani lá. Mas era maravilhoso o trabalho, muita gente ajudava. O chá era maravilhoso, Dona Ivone fazia esse chá, trabalhadora da casa. Nossa, aí a gente ia, servia chá, servia bolo, e aquela casa lotava de gente do chá. Parece que tinha mel num lugar lá que todo mundo ia, para essa abelha. Era muita gente, tinha que fazer 2 sessões. Saía um pouco, entrava outro, porque não tinha condições, as pessoas ficavam no corredor. E assim durou todos os chás que eu fui lá, sempre foi a mesma coisa, né? Ela começou tijolinho por tijolinho, construindo pedacinho aqui, pedacinho acolá, até ela conseguiu fazer realmente a casa. Não imenso como está. Uma salinha assim, ela foi multiplicando, e o resto, a nova turma que está aí, cresceu, como cresceu a sala de passe, o bazar, e foi isso o legado da Dona Lúcia. Foi com muita lágrima, muito sofrimento, muita dor. Só que ela nunca desistiu. Ela seguiu Jesus até o dia que Deus chamou ela. Os espíritos sempre nos disseram que o nome da casa, Grupo Socorrista Emmanuel, não é ao acaso. Bom, Emmanuel, o espírito Emmanuel, se manifestava diretamente junto à Dona Lúcia, né? Nós temos relatos de voluntários que ainda hoje trabalham na casa e que relatam da Dona Lúcia dizerem: olha, o espírito de Emmanuel está aqui do lado, ele está dizendo isso e assado. Então. Ela falava muito de Emmanuel e ela recebia umas mensagens assim, quando ela tinha algum problema, ela se consultava com o plano espiritual, né? E é claro que Emmanuel, ele sempre se comunicava, né, assim, através da escrita. Então, o nome de Emmanuel como patrono da casa não é ao acaso. E o nome Grupo Socorrista, os espíritos nos dizem, também não é ao acaso. Eles nos dizem assim: socorrista tem que socorrer. Vocês acham que o nome da casa é ao acaso? Não é. Acharam que tinham que ter um hino da casa. Aí a Dona Lúcia recebeu essa letra, Dona Lúcia recebeu essa letra, e aí eles fizeram um hino que a Dona Lelé tocava piano e seu Aaron cantava também, ajudava na música, na voz mais assim, para subida de voz era dele, né? E Dona Lúcia também cantava com aquela vozinha dela, dava para se ouvir na letra, lá na hora da gravação, ela cantando. Vamos louvar o Senhor da vida, juntos vamos saudar e cantar esta casa muito querida que nos ensina a caminhar. Grupo Socorrista Emmanuel,
discípulos de Jesus. Aqui buscamos Carmel, o caminho, a verdade e a luz. Companheiros unidos marchemos para o trabalho redentor, que é de amar e reformarmos o nosso interior. Devemos estar sempre contentes com os trabalhos e vigiar, de ajudar os irmãos mais carentes, dar amor e encorajar. Esta casa muito querida que nos ensina a caminhar. É um pouco diferente de hoje, né? Nós aqui trabalhávamos antes até de fazer os cursos, pela necessidade da casa. Aí a gente fazia o curso, como tinha que determinar uma pessoa para vir dar o curso, a gente não tinha curso aqui. Então a casa precisava que fosse feito o trabalho. Dona Lúcia na cabeça falava: filha, vai fazer a preleção no salão hoje. Ai, Dona Lúcia, mas filha, vai lá, fala com o seu coração seco. Eu vim aqui, dava palestra, sem ser ainda expositora, viu? Lia o Evangelho, dava palestra, dava o passe coletivo, e a pessoa ia embora. E assim fomos até fazer novas escolas e trazer novos trabalhadores. Por volta de 1977, os cursos da Aliança foram implantados. Primeira escola de aprendizes do Evangelho, o curso básico de Espiritismo, o curso de passes, evangelização infantil. E uma parte essencial começou com o trabalho de Alta de Souza, onde os companheiros saíam às ruas para arrecadar alimentos. E fomos fazer Alta de Souza, né, na escola. Já comecei a trabalhar Alta de Souza. O que é Alta de Souza? É você pegar o ofício e ir nas casas, pedir alimento, pedir roupa, porque a casa precisava, né? Aí eu saí nova, 30 anos, né? Arrumei uma colega e fui. Fui em Piruíbe, fui em Anadias, fui em Toledo. E tinha aqueles carrinhos de mão antigamente cheinho de compra. Cada um dava 1 quilo, outro dava uma roupa e eu trazia para cá, né? Pela necessidade da casa no momento. Eu ajudava a Dona Ivone fazer as cestas básicas, arrumar tudo para as famílias que vinham na última sexta-feira do mês buscar os seus mantimentos aqui. Pessoas cadastradas com as fichas. Eu comecei a ajudar porque a gente não tinha como hoje, que vem a cesta preparadinha, bonitinha. Nós comprávamos em sacas e com balança pesava-se tudo. Eu vinha para cá às 8 da manhã, saía às 6 horas da tarde. Vinha sacos de mantimento, de arroz, de feijão, de leite em pó, de fubá, e a gente tinha que pesar de quilo a quilo. Aí eu sempre vinha com a Dona Lúcia para fazer essas pesagens, porque uma vez por mês doava cesta básica. Eram 30 cestas básicas que era doada para o Caraguá, com várias famílias em necessidade. Chegávamos aqui, abria, assim, por exemplo, a família tem 6 pessoas, vai mandar 2 quilos, 3 quilos, a outra tem 10, então, aí eu já passava na padaria que tinha doação, trazia 100 pãezinhos para dividir, e eu tinha cá, pegava a Dona Lúcia e vinha trabalhar, largava tudo na minha casa e vinha. E aí nós fazíamos a cesta, o pessoal chegava, eu fazia o evangelho para todos, fazia uma explanação, aí escutava também, às vezes, as tristezas, as mágoas de um, de outro, porque, como ela falava, a gente tem que escutar o outro, dar a vez para o outro, e assim eu fui fazendo esse trabalho. Aí dentro da escola começamos aí a prática do evangelho. Aí nós íamos fazer evangelho fora, no lar, bem diferente do que é hoje, porque a gente ia em lugares longe daqui, não ia só em Piruíbe. Por exemplo, nós íamos em Toledo, íamos na casa dos drogados,
levar o evangelho. Só que a gente ia de uma maneira diferente, levava o alimento espiritual e o material. A gente sempre cobria a necessidade das duas necessidades. Ela tinha carinho, uma palavra de carinho para todos os drogados. Ela nunca pôs o dedo, nunca falou nada. Ela ajudava e não julgava. Eu achava isso lindo, lindo. Depois eu até saía com a Dalva, né? Que nós íamos fazer as visitas. A cada 3 meses nós visitávamos as pessoas para saber, arrumou emprego, melhorou, você paga aluguel. A ficha era uma ficha bem completa, que a gente ia verificar se a pessoa realmente precisa, mas a gente já saía com o endereço e já levava algum mantimento dentro do carro. Eu punha dentro do meu carro, íamos lá para o Paraguava, para o Veneza, à beira do rio, enfim, comprava galocha para entrar naquelas lamas. Tínhamos na época 27 famílias cadastradas para cestas básicas. Nós íamos levar lençol, camisola, roupa para o asilo Nossa Senhora Aparecida, dávamos caixa de leite. Eu fazia a campanha do leite com todos os meus amigos para trazer. Eu fiz a campanha da cadeira para trazer aqui. Ia pedir para um, para outro, dá para doar uma cadeira? Levantava o preço e fazíamos todo esse em prol da casa, porque era assim, era tudo muito pequenininho, poucos trabalhadores. Nós fazíamos a caravana todos os domingos. Nós vínhamos aqui, nos encontrávamos aqui, 2h30, fazíamos a preparação, saímos daqui no mínimo, tinha que ser 4 pessoas, e íamos nas casas fazer o evangelho. Levávamos também mantimento para ver se, chegando lá, né, pela condição da pessoa, levávamos bolacha, balinha para as crianças. 2 pessoas ficavam dentro com as famílias, com os amigos, com os vizinhos, que a gente mandava. Chamamos vizinho, amigo, tudo que nós vamos fazer evangelho. E 2 ficavam no quintal com as crianças pintando, fazendo historinha. Nós tínhamos esse trabalho, mas era todo domingo. Era o trabalho dos alunos da Escola de Aprendiz do Evangelho. Em 1981, a primeira turma da Escola do Evangelho passou à Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Domênico Barilli, Agripina Simões Campana e Maria Tereza Boquico. A evangelização era imensa, tinha bastante criança. Só que era uma evangelização simples. O que a dona Lúcia dava? Ela comprava lata de leite, lata de leite em pó, uma bolachinha, batia e dava para as crianças, e mais vezes um chocolate. E satisfazia as crianças, porque ela procurava colocar no coração das crianças a semente do Evangelho de Jesus, não a semente da comida. O Dr. Celso trazia de caminhãozinho muitas crianças para assistir às aulas. Assim se passou muito tempo. Depois foi da CAP também, o seu Jairo, a Heloísa também trazia lá da CAP várias crianças. Hoje em dia são todos moços, casados. Pegava com uma Kombi, as crianças na CAP, vinha a Kombi lotada de crianças trazer aqui para nós. Aí depois a gente fazia a separação das idades para fazer as aulinhas e depois a gente fazia um lanchinho. Só que o lanchinho era leite, Toddy e pãozinho com manteiga. Era só isso que a dona Lúcia permitia. Porque o que ela falava, a criança, a gente, né, já vai educando, vai mostrando um caminho, né? Os ensinamentos de Jesus, não religião. E ela falava, eles têm que vir por isso, eles não têm que vir pela merenda. Ela sempre falava isso. A gente dava um lanche aqui nas canetinhas para as crianças, né? Eles comiam tudo felizes, tudo maravilhoso. Vinha também do Caraguava, Celso do Caraguava. Trazia também, né, um lado de crianças. E a gente tinha também esse trabalho aí, junto com a CAP, né? A gente fazia um trabalho maravilhoso com o seu Jairo e a Heloísa, né? Aula de evangelização. E na época tinha umas crianças de um abrigo que vinham para cá, né? Elas vinham todo sábado que o presidente lá trazia, eram várias crianças. E eu dava aula para 2 irmãos, mas eram 3, vinham 3. E esses irmãos, um deles uma vez chegou para mim e falou: tia, hoje é o nosso último dia. Eu não consigo contar sem me emocionar, né? Daí eu falei mesmo, ele falou, nós vamos, o nosso tempo aqui no abrigo
não dá mais para a gente ficar, nós vamos para São Paulo porque nós vamos para adoção. E isso me cortou muito o coração, porque eles sabiam, né? E eram 3 irmãos, né? Não sei qual foi o desfecho dessa história toda, mas eu sei que isso me marcou muito, muito mesmo. E tem um relato muito bonito, que um dia eu estava aqui fazendo faxina, chegou um rapaz, ele falou assim, eu lembro dessa casa em Pequena. Eu falei assim, é mesmo? Você esteve aqui algumas vezes? Eu falei, não, eu estudei aqui, eu fazia parte da evangelização. Eu estou bem, estou trabalhando hoje, mas meus amigos que não quiseram vir comigo, hoje em dia foram presos, foram mortos, e eu continuo o meu trabalho. E sou feliz porque eu aprendi muita coisa nessa casa. Esse dia a lágrima desceu, porque é uma casa maravilhosa, é uma casa que acolhe, é uma casa assim que é aquele abraço de mãe. Era assim, era um trabalho muito de amor, de você gostar disso daí. Porque você tem que fazer com o coração, né? Fazer para Jesus, né? Pensar que a gente está aqui para servir Jesus. Depois veio a nossa sopa aí, né? Também, já estamos 14 anos. Um dia a Kátia perguntou para o Wilson, olha, centro que não tem caridade não está completo. Aí ele falou, bom, o que você sugere? Eu sugiro vamos fazer sopa para os moradores de rua. Aí ele falou assim, aonde? Porque aqui a cozinha não dá, não sei o quê. Ela falou, não, dá sim, aqui. Aí ele mandou fazer uma reforma na cozinha e ela e o Enéas assumiram a sopa. Todo mundo trabalhou, todo mundo fez o possível para que aquela fagulhinha nunca perdesse o brilho. O trabalho da sopa foi inspirado pelo plano espiritual para nossa companheira Kátia, quando ela estava um dia numa atividade do movimento espírita realizada no Centro Espírita Pouso de Luz. E de lá para cá, então, ela trabalhou pela implementação junto com outras pessoas, com a Dona Dalva e outras pessoas da casa, e há mais de 10 anos vem sendo realizado esse trabalho. Chegando no Grupo Socorrista Emmanuel, onde nós vamos ver os voluntários que fazem a sopa que será entregue para as pessoas carentes. Então, como é que está aí estão lavando os legumes, picando, fazendo com muito carinho, muito amor? Amor, carinho. Principalmente, muito amor, né? Muito amor. É isso aí. A gente entende que é para muito além do material, mas espiritual, porque quando a sopa é elaborada, os fluidos espirituais
são depositados e certamente muito amor e carinho daqueles que se dedicam nessa tarefa são conduzidos aos nossos irmãos, não levando apenas alimento para o corpo, mas alimento para as almas também. Às vezes chegando como uma renovação da fé, da esperança, como resposta às preces e às orações, inclusive. Mais voluntários, mais pessoas também que fazem tudo pelos mais necessitados. Nossos moradores de ruas. É isso aí. Esse é o nosso objetivo, é de cuidar dos nossos moradores de ruas que andam abandonados. Então, pelo menos, vamos fazer a nossa parte. Bom, nós distribuímos 200 caixas por semana. 200 caixas. Tá. E o nome da senhora? Ingrid. Ingrid. Isso. Dona Ingrid. Como é que a senhora se sente aí dedicando parte da sua vida ajudando os outros? Uma alegria imensa, podendo dar um pouquinho de alegria, né, para aqueles que não têm família, não têm um lar, não têm uma casa. Então, a gente podendo ajudar, pelo menos a suprir a fome deles, já é alguma grande coisa. Né? Com certeza. E é tudo feito com muito amor e muito carinho, né? Isso. Olha aí. Pimentão amarelo. Olha. Abobrinha. Há 2 anos que vocês fazem esse serviço já? 2 anos que nós estamos fazendo esse trabalho. 2 anos. Vocês recebem muita doação? Recebemos muita não, recebemos um pouco. O suficiente? O suficiente. E o que não dá, nós tiramos do nosso bolso. É isso aí. Então, o que não dá para suprir, o nosso objetivo é dar o melhor para eles. Com certeza. Então aquilo que falta, que nós não ganhamos nas doações, nós vamos comprar para completar. É isso aí. Panelas fervendo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha. E o cheiro já tá ficando bom, hein? É pena que o cheiro não sai aí, né? Olha aqui, olha nossas panelas, olha. Olha só. Opa! Eu já disse que eu vou ser obrigado a tomar sopa. A Dona Kátia, além dos legumes, eu estou vendo aqui que tem bastante pãozinho aqui. Quem é que... Esses pãezinhos são doações do CRIO, que é o nosso maior parceiro aqui, é o CRIO. Certo. Ele doa a carne, o pão, os legumes, as verduras. Nosso maior parceiro está sendo o CRIO. O nome da senhora? Meu nome é Cidinha. Dona Cidinha. Isso. A senhora está separando umas roupas aí. Quer dizer que além da sopa, o grupo socorrista Emmanuel também leva roupa para as pessoas? Sim, através dessa participação com a sopa e o bazar, a gente faz a doação das roupas. Inclusive o nosso bazar tem muita doação com a graça de Jesus. E nós estamos doando todas essas roupas que chegam, separamos. As roupas limpas são roupas limpas, que são entregues ao pessoal da sopa, que entregam para os carreiros. O senhor queira me acompanhar? Pois não. Meninas bonitinhas. Que tem as nossas ajudantes. Tá. Olha só. Elas estão a caráter já. Isso. Quer dizer que achei interessante, tá vendo quanta roupa aqui. É um momento importante em que a Casa Espírita contempla também um dos seus aspectos, que é a oficina de trabalho, né? A gente pode entender a Casa Espírita também como uma oficina de trabalho voluntário na caridade. Então, por mais que outras pessoas também sejam beneficiadas pela atividade, os próprios voluntários que dela participam são muito beneficiados também por terem nessa tarefa uma oportunidade de doar de si mesmo, mais do que a doação material em si, mas de doar do seu tempo, da sua dedicação, do seu amor, do seu carinho, em benefício do próximo. Aí, como sempre, as forças das trevas acostumam a entrar na casa de Jesus.
casa estava cheia, linda, maravilhosa, cheia de assistidos, cheia de trabalhadores, chegou uma irmã nossa que veio para cá, de fora. Aí começou, tinha médico, tinha dentista, tinha cabeleireiro, tudo. A gente tinha tudo aqui, né? Advogados. Eles começaram aí a querer fazer a divisão. Aí o que aconteceu? Saíram todos. Todos. Ficou eu, a dona Lúcia, a dona Cida, que é falecida, e a Cidinha, que era uma menina que acompanhava. Ficou sozinha a casa. Eu já tinha passado a ser a servidora. Dona Lúcia, ela ficou chocada, ela perdeu a voz. E eu fiquei com o comando da casa na mão. E de pouquinhas pessoas que tinha, parece que foi aumentando, que o plano espiritual projeta tudo, né? Durante muito tempo nós recebemos mensagens dos benfeitores espirituais nos dizendo para nos prepararmos que os trabalhos iriam aumentar. Os recados da espiritualidade muitas vezes não são para coisas que acontecerão de imediato. Muitas vezes são para coisas que acontecerão num futuro mais próximo ou mais distante. E levei a casa até, como eu falei, formar novos trabalhadores, formar novas pessoas. Eu não deixei cair, segurei com o residente, eu e a dona Cida, e a gente lutou até que a casa cresceu novamente, virou essa potência que está hoje. Aí era que ela viu que estava bem ruim, ela pegou: filha, está aqui a chave. Hoje eu passo para tua mão a responsabilidade do Grupo Socorrista Emanuel. E aí eu senti nos meus ombros a responsabilidade. Não que a dona Lúcia me impôs, mas Jesus. Eu fiquei, passamos aí por vários percalços, novas diretorias que sempre tem que mudar, né? Novos problemas, igual eu tive que enfrentar até a Assembleia, para não deixar a casa em outras mãos diferentes, para novas direções, que não era cabível a aliança. E assim, até que Jesus mandou uma semente, que foi o Rafael, que começou na evangelização infantil, como criancinha, fez a mocidade, fez a escola de aprendiz do Evangelho, e eu falei comigo: está na hora de eu passar a casa. O Rafael, que já era o predestinado, porque quando ele era menino, a dona Lúcia falava que ele ia ser o diretor, o presidente do Emmanuel. E o Rafael foi a força nova, sabe? Com ele veio mais cursos, veio mais sangue novo. Nossa, eu fico muito feliz porque tem gente, porque nós passamos épocas em que não havia pouquíssimas pessoas, entendeu? E para formarmos uma turma de escola do Evangelho era meio difícil até, porque ninguém queria saber. E hoje eu me sinto muito feliz de ver os trabalhadores jovens, né? Trabalhando lá, se interessando pela doutrina, pelos trabalhos. Então nós sempre tivemos uma grande preocupação com as escolas de aprendizes do Evangelho, com os cursos de médiuns e com todos os outros demais cursos de evangelização do ser, as propostas de evangelização do ser, que compõem os programas da Aliança Espírita Evangélica. E eu fico feliz demais porque, pelo menos, o grupo está em boas mãos para que alguém continue essa tarefa de Jesus. Tantos amigos, tantas pessoas que passaram por aqui, do Nivone, Ivani, do Dalva, esposo dela, as filhas da Dalva,
tantas pessoas que eu conheci aqui do Nascida, que também trabalhavam no bazar, e muitos trabalhadores, muitos amigos novos, irmãos novos, então tem que dar trabalho também para todos. Hoje nós temos aproximadamente 60 voluntários, entre eles mais de 40 são ingressados na Fraternidade dos Discípulos de Jesus, a FBJ, e muitos preparados para as tarefas de evangelização infantil, para a mocidade, para a área da mediunidade, para a entrevista, para a preleção, para as aulas. Então nós temos hoje um quadro de voluntários que foi se expandindo. Estamos com 2 turmas de Escola de Aprendizes do Evangelho em andamento, a 21ª turma e a 22ª turma, e a espiritualidade nos dizia que nada é ao acaso, que esse quadro de voluntários foi se achegando e que novas tarefas viriam, como de fato aconteceu hoje, por exemplo, com o Centro Espírita Pouso de Luz, que é uma casa que foi, vamos dizer assim, apadrinhada pelo Grupo Socorrista Emmanuel, em que, passando dificuldades à beira de fechar, de encerrar as suas atividades, um grupo de voluntários do Grupo Socorrista Emmanuel assumiu a casa, reabriu e está dando continuidade às tarefas de lá. Então, parte dos voluntários aqui também estão se dedicando ao trabalho em outras frentes, né? Em outras casas espíritas. E nós temos sempre nos preocupado com o estudo da doutrina espírita, com o estudo do Evangelho, com as reflexões que possam nos levar à transformação do homem velho para o homem novo, porque a doutrina espírita nos abre um novo horizonte, nos permite ver a vida de uma maneira diferenciada do que se vê quando se tem os olhos fechados para a realidade espiritual. De alguns anos para cá, eles nos dizendo, se preparem que os trabalhos vão aumentar. E em certo ponto eles nos disseram o seguinte: além da ligação da casa no mundo espiritual com uma espécie de um pronto-socorro espiritual que já existe há bastante tempo, estava passando a funcionar também um outro prédio, vamos dizer assim, uma outra edificação de educandário, junto a esta casa no mundo espiritual. Então, que o grupo socorrista, além da tarefa de socorrer, passava a uma condição no mundo espiritual de, além do pronto socorro espiritual, também estar vinculado de maneira muito forte à tarefa de educação de almas, inclusive com a percepção de novos agrupamentos espirituais dedicados a essas tarefas, que passaram a se aproximar e a compor os trabalhos realizados aqui nesta casa. Nós temos diversas tarefas realizadas além do programa básico de trabalho da Aliança Espírita Evangélica, que nós cumprimos, né, com assistência espiritual padronizada, evangelização infantil, pré-mocidade, mocidade, escola de aprendizes do Evangelho, curso de médiuns. Mas nós temos aqui na casa também um trabalho muito ligado às artes, junto com o GAES, que é o grupo de auxílio a espíritas suicidas, espíritos em sofrimento. Então nós sempre fazemos atividades no mês de setembro também, onde intensificamos a campanha de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Nós temos o trabalho voltado para assistência social, com o bazar, distribuição de cestas básicas, com o trabalho da sopa. Temos também o projeto André Luiz, estávamos com uma turma presencial e uma turma online,
A turma presencial concluiu todas as obras do André Luiz e agora iniciaram o estudo das obras de Joana de Ângeles, e a turma online continua dando sequência ao estudo das obras de André Luiz. Mantivemos também contato com os benfeitores espirituais que nos dirigem, que nos conduzem, que nos amparam, nos inspiram nas tarefas da casa. E é com alegria que a gente recorda, né, algumas passagens interessantes que nos ligaram ao Centro Espírita Emmanuel. Bom, eu cheguei na Aliança Espírita Evangélica no comecinho dos anos 80. Eu e minha esposa atuávamos dentro da Igreja Católica, e aí os problemas apareceram e as respostas não vinham, e nós encontramos a doutrina espírita que nos satisfaz, que vem nos trazendo muita alegria, trabalho e vontade de viver. Mas naquela época éramos uma regional só, e numa reunião que nós tivemos lá no Centro Espírita Allan Kardec da Praia Grande, nós conhecemos a Tereza, que atuava no Centro Espírita Jardim das Oliveiras da Praia Grande. E ali naquela reunião nós encontramos com o Jacques André Conchon, que era o diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica. O Centro Espírita Allan Kardec na Praia Grande era dirigido pelo seu Pedro e a esposa dele. E o Jacques nos pediu para que a gente desse alguma atenção ao Centro Espírita Emmanuel, lá de Peruíbe, porque a dona Lúcia, que tinha uma relação com o Edgar Armon, havia pedido ao Jacques para que pudesse dar uma atenção. E aí, junto com a Tereza, que era do Centro Espírita Jardim das Oliveiras, lá da Praia Grande, nós passamos a ir fazer algumas aulas lá no Centro Espírita Emmanuel. Depois nós levamos também no Centro Espírita Emmanuel, eu e minha esposa, um curso de expositores, que havia uma deficiência por falta, evidentemente, de pessoal, né? E a gente sabia na época as dificuldades que eram levar um centro espírita naquela época, comecinho da década de 90. E foi com muita alegria que nós conhecemos a dona Lúcia, uma pessoa dinâmica, né? Somos muito chegados ao ritmo que ela dá, no campo da disciplina, da ordem, né? E se o centro espírita não tiver esses preceitos, né, de disciplina, de ordem, dificilmente a gente consegue realizar um bom trabalho. Então fica aqui a nossa lembrança. Tínhamos a USE Intermunicipal de Itanhaém, que compreendia Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Tariri e Pedro de Toledo. Nessa época, a gente fazia mês espírita só em Itanhaém. Começou em Mongaguá, depois fizemos em Itanhaém o mês espírita, mas Peruíbe não tinha mês espírita, a gente resolveu fazia parte da USE. Nós conversamos com as casas e vimos que lá também tinha uma casa que fazia parte da aliança. Como era o primeiro mês espírita, a gente não via com bons olhos essa casa não participar também desse momento histórico de Peruíbe, há 29 anos atrás. Já está no 29º, então há 29 anos atrás. E fomos procurar a liderança, era a dona Lúcia, uma senhora muito simpática, nos recebeu bem. Aí escolhemos ter uma família e trouxemos na época um orador que era da USE e fizemos lá, foi muito bacana. Então o que é legal dessa história é saber que há 29 anos atrás nós já tínhamos uma boa relação com o pessoal da Aliança, cada um tem a sua maneira de trabalhar algumas coisas, como o passe, tem pequenas diferenças, mas que os objetivos maiores nós temos comuns, né, que é o trabalho da divulgação do espiritismo, da doutrina cristã, dos valores, né, morais cristãos, e então isso deu muito certo. Então foi assim uma experiência muito bacana, que depois a relação sempre foi melhorando a cada encontro. E nós tivemos uma ligação com eles realmente, não somente com o mês espírita de Itanhaém, que englobava a cidade de Peruíbe,
E houve, inclusive, palestras lá no Emmanuel. Eu lembro bem dessa época, não sei precisar o ano, mas eu lembro até tem um fato curioso, que não foi um problema que ocorreu, mas deixou todos nós preocupados, porque a dona Lúcia precisava fechar a porta às 20 horas e a palestrante, a nossa palestrante Heloísa Pires, não havia chegado de São Paulo. E o seu Oswaldo Exótico, que era o presidente do Centro Espírita Pouso de Luz, ele que estava coordenando essa parte de Peruíbe, e ele estava preocupado na rodoviária. E a palestrante do mês espírita não aparecia. E eu estava lá, porque eu levei a Célia Tomboli, aqui de São Vicente, para fazer a abertura, a harmonização do ambiente. Eu só fazia sinal para ela continuar. Porque o seu Oswaldo só vinha dizer que a Heloísa não havia chegado. Mas foi bacana esse envolvimento com a dona Lúcia. Bom, a minha história com o espiritismo começou quando eu era muito pequena, levada pelos meus pais, que eles frequentavam um centro espírita de mesa, muito longe daqui. O sítio se chamava Guilherme e era muito longe para a gente ir. A gente ia de canoa, 3 horas de rio, sentada. E de vez em quando a gente fazia uma parada na beira do rio mesmo para comer alguma coisa e continuava, chegava lá bem de tarde. Aí a reza desse senhor, seu Sátiro, começava em base de 6 horas da tarde. Ele fechava a mesa, ele trabalhava sozinho, fechava a mesa simplesmente medindo como se fosse um abraço. E eu frequentei muitos anos, até os 12 anos, aí eu vim para Peruíbe. E aqui, meus pais ficaram muito tempo aqui, eu não conhecia centro nenhum aqui. Depois eu fiquei sabendo do União Espírita, no qual a dona Lúcia, no começo da vida dela, a dirigente dessa casa, ela trabalhou nessa casa e de lá ela saiu porque ela queria formar escola. Quando eu me casei aqui em Peruíbe, e de pouco tempo depois, eu tendo uma filha de 3 anos, eu vim para cá em 84. Eu já tinha uma menina de 3 anos. E meu marido ficou muito doente da perna. E um amigo dele trouxe ele aqui para o grupo socorrista. Ele fez tratamento, foi convidado a fazer escola, ele começou a fazer escola, mas eu sempre com o pé atrás, porque eu tinha medo de falar em qualquer casa espírita. Mas um dia, graças a Deus, eu não vim pela dor, eu vim por curiosidade. E cheguei nessa casa, eu fui muito bem acolhida por dona Lúcia. E aí eu fui convidada a trabalhar no primeiro dia que eu cheguei aqui. Me chamaram já, como fui anunciada, como eu fazia artesanato, já me deram um monte de coisa para mim trabalhar em artesanato e fiz. Eu trouxe um saco de coisinhas para cá, para o bazar, ela ficou toda feliz. E aí começou a nossa história nessa casa. E comecei a fazer escola em 45 pessoas, no qual só sobrou euzinho. Todo mundo se afastou e só ficou eu trabalhando e fazendo escola, e a Dalva ajudando, a dona Lúcia. E assim foi muito tempo, né? Pra cá, trazida pelo meu marido, Honório, né, na qual ele estava doente, ele trouxe, ele insistia para vir, eu não queria vir mais de jeito nenhum, até que chegou o momento que fui chamada. Mas quando cheguei nessa casa pela primeira vez, sem ter conhecimento de nada, eu sentei perto dele, a dona Lúcia começou a preparação da sala, de repente a luz ficou meia luz e eu estava sentada numa cadeira bem atrás, fechando os olhos, e vi que um pombo muito branco rodeava a sala. Eu não tinha evidência, pensava que não tinha evidência. E esse pombo rodava a sala, dava volta. Quando a dona Lúcia terminou, eu abri a mão porque o pombo ia sentar, ele ia pousar na minha mão, e eu abri a mão. E todo mundo olhando para mim, e eu ali com a mão aberta, esperando que o pombo sentasse na minha mão. Aí de repente meu marido falou assim: Eunice. Aí eu me toquei, todo mundo olhando para mim, eu fiquei super envergonhada. Aí ele falou assim: o que você viu? Eu falei: depois eu te falo. Ele falou: não foi um pombo branco, não?
Eu nessa hora eu desabei e comecei a chorar porque realmente tinha visto aquele pombo, né? Eu trabalhei com a dona Lúcia ainda um bom tempo, mas eu vim da Casa Transitória de Fabiano de Cristo e meu trabalho foi sempre com gestante carente. E quando eu vim para cá, eu queria continuar com o meu trabalho, que eu achava que era muito importante as gestantes, né? E falei com Dona Lúcia, ela falou, vamos fazer um trabalho desse então aqui. Mas eu vinha de uma casa estruturada e eu tive que começar do nada, mas foi uma oportunidade maravilhosa que ela me deu e eu comecei com toda boa vontade. Foi uma coisa que trouxe pessoas para casa. E eu comecei fazendo os enxovais e dei vários cursos. Eu distribuía um panfleto dizendo: se você é gestante e quiser ter um enxovalzinho, venha conversar conosco, sabe? Fazia propaganda na casa. E foi um período muito bom, sem dúvida nenhuma. Aí nasceram uma porção de netos que eu acompanho até hoje. Houve um intervalo, vai. Esse intervalo foi o seguinte: a dona Lúcia ficou doente e nós levamos ela para Santos e ela foi ficando mais doentinha e tal. Ela tinha muita preocupação com o centro e acabou partindo, deixando o centro, e eu trabalho para o próximo. E a dona Dalva e o meu marido começaram a trabalhar os dois para que o centro continuasse e tal. O Lúcio, ele foi companheiro do Edgar Armond na farda, sabe? Então, ele conhecia, foi mais devido à idade, mais companheiro do filho dele. Mas quando ele entrou na polícia, ainda o Edgar Armond estava. Foi maravilhoso tudo o que eu aprendi. Eu vi da Casa Transitória, que era a parte de assistência social da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu fiz curso de 4 anos lá, eu depois fiz curso de médico. E eu acho que o que eu sei realmente mais profundamente de espiritismo foi na aliança que eu aprendi. E eu me emocionei muito na minha passagem para discípulos de Jesus. Eu me emocionava muito nas reuniões, quando o pessoal todinho da Aliança e os irmãos da Argentina e de alguns outros países vinham para a reunião geral da Aliança. Eu me emocionava muito com isso. Na passagem também para a fraternidade dos discípulos de Jesus, também eu me emocionei, também, muito. E mais porque
a mensagem foi de Marta Galego, a mensagem de Castro Alves. E Castro Alves era o meu poeta preferido. Eu lia Castro Alves demais, desde a minha mocidade, bem quando era... Nossa, quando eu estava no ginásio. Quando eu estava no ginásio. Era ginásio na época que eu estudava, né? Então eu lia muito Castro Alves. E justamente foi ele quem deu a mensagem para Marta Galego. Eu sou voluntária agora, né, aqui da casa, do Grupo Socorrista Emmanuel. Sou frequentadora há mais de 30 anos. Comecei a frequentar o grupo e fiz o curso. Depois eu fiz o curso de evangelização. Comecei a fazer evangelização com as crianças, aqui com as minhas amigas, com a Ivani e a Virgínia, que já não mora mais aqui em Peruíbe. E aí, até hoje estou aqui. Eu comecei a vir, era ela, Dona Aurita e o seu Manolo, a Dona Aurita que deu aula pra gente na época. E a casa era menor, lógico, né? Depois teve uns reajustes de salas e tudo, que agora está bem maior, com a graça de Deus. E assim, pretendo continuar aqui até eu ficar mais velhinha. Como eu ajudava a evangelização, eu era professora, então eu trouxe meus filhos. E a mocidade, quem dava a mocidade era a Solange, uma amiga nossa, que agora também mora em São Paulo. E às vezes na mocidade tinha um aluno. E aí era meu filho. Ele falava assim para mim de manhã: mãe, eu vou sim pro centro espírita, porque a Solange vai ficar lá sozinha. E eu achava muito lindo. A Dona Lúcia, infelizmente, desencarnou, né? A gente sentiu muito, né? Na época, não me recordo quanto tempo faz, mas foi uma assim, das coisas que mais eu ainda lembro, porque ela fez muito parte da nossa vida. Tem um outro centro, né, aqui em Peruíbe, que era pertinho da minha casa. Mas minha mãe e meu pai sempre me falavam que assim, a gente tem que procurar aonde a gente se sente bem, aonde a gente tem paz. Quando eu comecei a vir ao Grupo Socorrista Emmanuel, eu senti essa paz e eu senti que era aqui que eu tinha que ficar, e eu estou até hoje. Eu cheguei aqui no Grupo Socorrista Emmanuel, eu tinha 13 anos de idade. Fui convidado por um amigo de escola para vir aqui conhecer. Ele era aluno da Mocidade Espírita e aceitei o convite. Queria entender muitas coisas que aconteciam, por que aconteciam, como aconteciam. E cheguei aqui, participei dos grupos de mocidade. Fui aluno de mocidade e depois vim a trabalhar com grupos de mocidade também. Durante um período eu me ausentei de Peruíbe, fui fazer minha graduação em Minas Gerais. Lá também me envolvi com os trabalhos de mocidade e retornando para cá, concluída a graduação, acabei me envolvendo em outras tarefas mais amplas, com estudo, e chegando então em 2016 a assumir a direção da casa, né? E onde até hoje a gente está procurando realizar o trabalho de formar novos voluntários com os programas, os cursos oferecidos pela Aliança Espírita Evangélica, para que novas pessoas possam assumir as tarefas necessárias. Eu sou filho da mocidade. Eu saí da mocidade, trabalhei com mocidade e hoje, se estou como dirigente da Casa Espírita, se estou na coordenação regional da Litoral Sul da Aliança Espírita Evangélica, tem aí uma participação muito importante dos trabalhos que foram realizados com a mocidade quando eu tinha lá meus 13, 14 anos de idade. Faz 15 anos que eu frequento a casa, né, que eu vim para casa, né? E eu fui da 10ª turma da escola de Vila Manchester. Eu mudei para Baixada, né? E me deram o endereço de lá da casa que eu trabalhava em São Paulo, me deram o endereço dessa casa, que era a única casa da Aliança.
E eu vim, depois que eu arrumei a mudança, eu vim aqui e falei que eu queria falar com a dirigente da casa. E aí a dona Dalva me recebeu e eu falei para ela que eu vim com o endereço da aliança, que eu vim para trabalhar na casa. E ela me perguntou: você tem caderneta pessoal? Eu falei assim que eu era formada, eu já era discípulo. Ela falou: você tem caderneta pessoal? Eu falei: tenho, trouxe na bolsa, né, a caderneta. Para mim não, é muito importante. E a dona Dalva olhou minha caderneta e ficou toda feliz. Me apresentou para o pessoal que estava aqui, que era dia de trabalho, e falou que eu estava pronta, o discípulo que veio da aliança, tal. Eu fiquei super contente, aí eu fiz os 4 passes de harmonização e depois a espiritualidade, eu fui para exame espiritual e todos eles falaram que eu estava pronta para trabalhar na casa. Eu fiquei super feliz. A menina dos olhos antes era chamada de sessão doutrinária, agora é vivência doutrinária, que é a mesma coisa, que é receber aquelas pessoas que já fizeram o tratamento e que quer fazer escola, é convidado a fazer escola, e nós temos uma sala onde eu fico com esse pessoal iniciante. Então, para mim, isso é primordial no meu trabalho espiritual, porque eu levo para eles o Evangelho de Jesus, a beleza que é os ensinamentos de Jesus. Então, eu sou muito feliz hoje. A biblioteca me jogaram, a dona Dalva me jogou a chave da biblioteca na minha mão, estou desde lá da biblioteca, indicando livros para todo mundo que se aproxima de mim, a beleza dos livros. Eu sou uma grande leitora e levo isso assim muito a sério. Eu cheguei aqui, eu vi que aqui essa casa era a casa, é a minha casa. Eu me achei aqui nessa casa, nada assim, e o pessoal me recebeu muito bem, me deram oportunidades, portas abertas, e todos os trabalhadores, não tive problemas com ninguém. Então eu acho que é metade da minha casa, 40 anos, mais ou menos, de discípulo. Bom, cheguei na casa quando eu cheguei em Peruíbe, há aproximadamente 11 anos. E o que me marcou no Emmanuel foi o próprio ambiente mesmo. A energia, a sensação de cura, de paz, que me fez ficar. Eu lembro um dia que eu estava fazendo escola no Emmanuel e choveu muito. E eu não tinha guarda-chuva. E aí eu falei: eu preciso ir na escola, mesmo assim. E me molhei todo, fiquei toda molhada, mas eu entrei no Emmanuel e falei assim: todo mundo vai entender. E foi ótimo. Em outra situação eu teria ido para casa correndo, mas estava ali, firme. Foi um momento que eu pensei assim: depois desse momento eu acho que vai ser difícil voltar para casa sem chegar no Emmanuel e sentir o carinho de todos. Eu era uma pessoa bem nervosa, uma pessoa muito complicada, nervosa, estressada, nada estava bom para mim, nada estava bom. Aí eu comecei a fazer uma escola numa outra casa, mas também não me achei na casa. E um senhor que trabalhava com o Sérgio na defesa era o seu Adilson Fedre. E eu sempre comentava com ele que eu não estava muito satisfeita onde eu estava. E ele falou assim: eu vou te levar numa casa espírita que nunca mais você vai sair de lá. Aí eu vim com ele.
Ele me trouxe e realmente, ele me trouxe, ele sumiu, nunca mais ele veio, mas eu fiquei até hoje. Tem uma tia do meu ex-marido que falava assim pra mim: quando você tiver 45 anos você vai morrer. Ela contou pra mim isso. Aí eu entrei em pânico, eu tinha 22 anos, né? Só que depois que eu entrei na doutrina, foi aí essa vida que eu levava, ela realmente morreu, entendeu? Aí eu passei a entender o que ela... E até então eu tinha raiva dela, pelas coisas que ela falava, né? Mas depois eu comecei a entender que realmente, depois que eu entrei para a doutrina, aquela Kátia ficou para trás, entendeu? Surgiu uma outra Kátia. E realmente houve, acho que é essa morte, né, que eles falam. Mas não foi a morte do corpo, foi a morte da... Acho que eu entendo que foi os pensamentos, as minhas atitudes. Depois que eu entrei para a doutrina, nossa, eu mudei muito, muito mesmo. E eu sou muito grata a todos que um dia fizeram parte, porque eu estou aqui faz muito tempo e muitos já desencarnaram, né? Já se encontram na pátria, mas foi onde eu aprendi com eles, onde eu vou levar para o resto da minha vida. A minha história é uma história muito linda, por causa do mediunato, né? Da mediunidade. Que eu sou do Vale do Ribeira e passei grandes provações na mediunidade. E aí eu vim para o grupo socorrista, essa casa, porque passei por um período muito doloroso, uma situação muito difícil. E aí eu cheguei nessa casa, fui trazida por minha mãe, mais uma senhora também de Itariri, porque dentro da mediunidade eu era do Vale do Ribeira, não se explicavam os contextos espirituais, a doutrina espírita. Então era uma situação um pouco difícil, porque perceber o plano espiritual e não saber o que está acontecendo em épocas passadas era muito difícil, porque eu tive a mediunidade muito aflorada, e quando eu cheguei na adolescência, dos meus 14 aos 15 anos, aflorou muito a mediunidade, porque já veio de berço. Quando eu era criança já tinha percepções, já falava, fazia alguns contextos espirituais. Então o povo da minha região ficava um pouco preocupado com isso. E eu frequentava um lugar que me deixava muito bem, muito calmo, era a igreja, né? Eu ia numa igreja, uma capelinha que existia lá perto da localidade onde nós morávamos, e lá é que eu me sentia bem. Mas aí eu fiquei muito mal na minha adolescência. Eu fiquei internado, e naquela época se chamava-se camisa de força. Eu fui internado e os médicos vieram e colocaram a camisa de força. Antigamente era amarrado para trás, hoje já é proibida. E fui levado para um sanatório. E lá fizeram todos contra-exame e não vinha nada no diagnóstico. Quando a minha mãe chegou, ela falou assim: olha, nós vamos tratar, cuidar e vai ficar tudo bem. Aí tudo bem, ela falou a data que ia sair do hospital, tudo ela falou: olha, hoje ele vai receber alta. E recebi mesmo. Quando ele receber a alta, você traz ele aqui. E quando eu cheguei aqui, junto com a minha mãe, ela estava com um folheto na mão. Tava todo o meu nome, tudo que vai ficar tudo bem, você vai fazer o tratamento, você vai trabalhar nessa casa, você vai ficar aqui na frente. Tudo já está programado, porque Emmanuel já me falou por escrito. E mostrou aquele manuscrito que Emmanuel tinha passado para ela. E desse dia para cá eu dediquei a minha vida à doutrina espírita. Eu entrei aqui, acho que já fazia uns 15 anos, mais ou menos. Eu não tinha religião. Eu acreditava em Deus e não tinha religião. Mas quando eu perdi minha mãe, eu precisei de um amparo. Aí, por insistência da Paty, eu vim. Eu não queria resistir e não vim. Aí acabei ficando. Aí acabei indo para a sessão doutrinária, da sessão doutrinária, fui para a escola e fui caminhando, né? E aqui estou, mas foi pela dor. Eu vim pela dor mesmo, sofrida, né? E não me arrependo.
Então eu só tenho que agradecer aqui o acolhimento que eu tive. O que me marcou foi quando eu entrei aqui na casa uma outra vez, uma das vezes, à tarde inclusive, e a dona Valderez me deu um passe. E ela falou assim, era ainda um biombo, que era diferente a estrutura. E ela falou assim, olha filha, você vai vir, você vai passar um período que você vai se ausentar. E foi justamente na doença da minha avó, do meu pai. Mas quando você voltar, você vai voltar acompanhada e vai ser uma trabalhadora da casa. Eu falei assim, nossa, essa senhora tá maluca, nunca que eu vou trabalhar, não tenho, eu acredito em Deus, mas em Jesus, mas é aquela coisa assim, quando tá tudo bem eu acredito, quando tá tudo mal eu desacreditar, nunca que eu vou trabalhar, não vai ser essa minha praia, dito e feito. Eu aceitei o desafio de pertencer a uma casa espírita de novo e retomei no curso de aprendizes durante 4 anos, já fiz quase todos os cursos da casa. Eu aprendi a dar valor no ambiente místico da casa, no atendimento aos sofredores, aos assistidos, principalmente no auxílio espiritual da casa, que tem feito um trabalho de socorrer espiritualmente as pessoas que necessitam. Uma das grandes surpresas para mim foi quando eu comecei a trabalhar nas entrevistas da casa, que eu não esperava trabalhar. E foi assim um curso que eu fiz muito rápido, né? E como faltavam trabalhadores, eu fui trabalhar muito rápido na casa até me adaptar, mas foi muito importante. Quando eu comecei a frequentar a casa, na verdade eu já era trabalhadora de outra casa. E eu vim aqui por conta do meu marido que precisava de tratamento e eu sentia um amor por essa casa. E eu trazia ele para tratar aqui. E eu começava a fazer os tratamentos por conta dele. E aí um dia, quando eu recebi lá atrás, no P3B, a mensagem, eu me lembro até hoje, foi pela Kátia. Ela falou, o mentor saiu e falou assim, minha filha, essa casa é a sua casa, nós estamos de braços abertos esperando e você vai receber um buquê de flores em cristal. E nesse momento eu fiquei baqueada, mas ainda não foi esse momento que eu vim para cá, eu só fiquei baqueada. Vi tanta coisa boa, para começar, né, fui tratada muito bem. Foi no tempo da Dona Lúcia, né? Eu que uns quase uns 20 anos, mais de 20 anos, não lembro. Que aconteceu muita coisa de bom, as amizades, né? Que a gente vai levar para sempre, né? Que muitas já se desencarnaram. Tem uma que eu esqueci de contar, né? Que marcou muito. O Rafael era pequeno, ele tinha aqui uns 7 para 8 anos. Então a Dona Lúcia é quase minha vizinha, né? A Tereza mora lá ainda. Eu ia muito lá. Ela vendia roupas, né? Vinha de São Paulo e ela vendia. De vez em quando eu ia lá comprar roupa para as crianças. Aí o Rafael sempre foi levadinho, sabe? Ela tem um piano assim, tipo acho que piano de cauda na sala, que é a coisa mais linda. E ele chegava lá na porta, a primeira coisa que ele correndo, no piano. Eu falava, Rafael, não mexe aí, eu brigava com ele, que chegava. Aí uma vez ela estava sentada assim numa poltrona no canto, ele já chegou, foi direto no piano. Aí ela falou assim, deixa ele. O Rafael, ele vai ser o anjo Rafael. Ele vai trabalhar na casa espírita, sabe? Ele ainda vai ficar lá no meu lugar, sabe? Aí eu olhei assim para ela, foi, não é possível, né? E depois, né, que eu saí, ela escreveu um livro, né? Tem uma rosa na capa. Aí ela deu para ele esse livro. Então isso me marcou muito. Ela falou isso, e não é que ela chamava ele de anjo Rafael. E o que aconteceu? Ele foi crescendo, não onde ele está. Ela disse isso para mim. Quando eu cheguei nessa casa, eu vim em busca do aprendizado mesmo. Graças a Deus eu não cheguei na casa pela dor. Eu vim em busca do conhecimento e poder fazer a oportunidade para poder fazer a escola. Me levou a ficar na casa
o acolhimento, a empatia, o amor entre todos os trabalhadores, porque não é uma casa, é uma família, né? Porque temos a família sanguínea e temos os anjos que Deus coloca no nosso caminho. É assim que eu encaro todos os trabalhadores dessa casa, uma grande família, unidos pelo amor, pela fraternidade e o amor ao próximo especialmente. O que, digamos assim, o que me surpreendeu aqui pelo lado positivo foi o convite que eu tive para fazer escola. Foi aqui que, digamos, ela me abriu essa parte, ter um conhecimento mais profundo sobre mim mesmo, olhar para dentro de mim de uma forma diferente que eu olhava antes. Quando eu cheguei aqui na casa, na verdade, no primeiro momento eu já havia passado um tempo atrás, né, um bom tempo atrás, e não fiquei. E aí, devido a algumas situações, senti, na verdade, vontade de voltar aqui na casa, e aí já foi diferente. Quando, nessa segundo retorno, eu me senti muito bem na casa, e foi fundamental, né? Porque assim que eu entrei, eu acho que eu estava bem receptiva, né? Tava com o coraçãozinho bem, né, ventilador, digamos assim, então fez total diferença, né? E aí foi com que cada dia mais eu viesse nas quartas-feiras. Um dia que eu estava em casa, né, antes de começar a vir assiduamente, passei por uma situação e ali deu aquele start, né? Para que você precisa fazer isso, né? Você precisa seguir um outro caminho, né? E depois disso, vindo frequentemente na casa, eu vi que na verdade era o caminho, né? Escutar sobre Jesus de uma forma que ele estivesse mais perto fez eu tomar decisões muito importantes, né? Então, na verdade, nesse dia, né, que eu estava em casa, eu tomei uma decisão, né, de não fazer determinadas coisas que estavam atrapalhando a minha vida, e aqui me deu todo o respaldo, né? Na realidade, eu cheguei aqui, graças a Deus que eu cheguei aqui por amor. Eu não cheguei aqui na dor. Eu lembro que cheguei aqui numa quarta-feira, no dia 7 de agosto de 2018. No dia 8, começou a primeira escola, 19ª, e eu já vim para a primeira escola no primeiro dia. Então, assim, isso foi muito marcante na minha vida. Eu nunca ia imaginar que eu iria encontrar uma casa espírita em Peruíbe, no primeiro ano que eu estava vindo para cá para morar aqui. Eu morava na rua de trás e toda vez eu passava aqui na frente e lia Centro Espírita Emmanuel. Toda vez eu passava e eu ficava imaginando o que tem aí dentro, o que será que é. Um dia eu vou entrar aí dentro. E isso foram longos anos, até que eu fui convidado, tá, pelo um cliente, pai meu. Você não quer ir conhecer a casa que eu frequento? Eu me emociono. Aí eu falei, vou. Aí ele falou, olha, é no Centro Espírita, no Emmanuel, ali perto do Atacadão. Eu falei, nossa. Eu falei, como assim? Ele falou, ali não tem a rua de trás, daquele frente da casa da sua mãe? Eu falei, tá, eu vou. Até aí eu não tinha contado para ele, né? Quando eu cheguei aqui, quem estava era o Enéas. E ele bateu no meu ombro, eu lembro todinho, estava o Enéas e o Washington. Ele bateu assim, eu entrando na casa, e ele falou assim, ó, tá entrando mais um trabalhador do P3B. Bem-vindo, garotinho. E isso aí me marcou muito, muito mesmo. E até hoje eu lembro disso como se fosse ontem. Eu cheguei assim na casa, fiquei assim, acho que uns 9 anos.
Eu lembro que a minha mãe me trazia com meus amigos, assim, tudo coleguinha, né, da rua, a gente cresceu praticamente, assim. E a gente vinha, assim, tipo, assistir a palestra, aí foi assim, até que teve a aulinha da evangelização, né? E a gente gostava da aulinha. Eu lembro da professora Dona Cida, que já são falecidas, a Dona Gilda, a Maria Tereza, que cantava musiquinha também, eu lembro, assim. Dona Lúcia, eu lembro, assim, desde pequenininha também, sentadinha ali, que nem alcançava o pé ali na cadeirinha, ela dando palestra. Cheguei aqui na casa em 2018, por intermédio de algumas pessoas que eu conheci fora daqui, nada a ver com aqui, mas que elas me indicaram a casa. E eu sempre quis fazer um curso dentro da casa espírita, não sei porquê, não sei explicar o porquê, né? Algo me chamava. E quando eu vim pra cá, deu certo e logo eu já me senti muito acolhida, né? Gostei muito das pessoas, me acolheram muito bem e aí eu decidi ficar aqui. Mas quando eu tive um momento de decisão mesmo, de não, é aqui, eu já estava indo para o 3º ano da escola de aprendizes, né? É aquela coisa, agora não dá mais para voltar atrás. E não é que não dá, mas eu senti que eu não queria mais voltar atrás, porque eu já tinha mudado. E no momento que eu olhei a minha vida como era antes e como estava naquele momento, eu falei, nossa, eu mudei muito. E eu não quero mais voltar como o homem que eu era antes, né? Então, a partir daquele momento, eu falei assim, não, eu vou continuar, eu vou melhorar mais do que eu já estou. Então, a partir daquele momento que eu enxerguei a mim mesmo como eu era antes, como eu estava naquele momento, que eu decidi continuar mesmo. E eu tenho a história que eu gosto de relembrar e me emociona muito, porque fazer esse videozinho já é uma releitura de toda a minha caminhada, da minha trajetória, né? Junto do Cristo, junto com o grupo Socorrista Emmanuel, dentro do Espiritismo, né? E eu, quando eu cheguei na casa, foi pela dor. Eu tinha acabado de perder minha mãe, né? Ela tinha falecido. Aí eu voltei, regressei para Peruíbe e fiz o Evangelho na hora que cheguei no meu lar. E aí nesse Evangelho, eu vi a casa. Eu vi a casa, um flash, eu vi a casa com os olhos fechados, onde que eu deveria ir. E eu fui no dia seguinte, que era dia de reunião, e eu não sabia o horário, mas eu fiquei lá esperando, né? Eu imaginei que seria o dia e fiquei lá esperando. E a Kátia foi que chegou primeiro e conversou comigo ali no portão, sem ser aberto, e me acolheu, me abraçou. E foi a primeira pessoa, eu me emociono muito, a abrir os braços e me receber, me acolher, né? Fui acolhida pela casa. E tem tantas outras histórias, né? Tem muitas histórias lindas, mas essa do início é a que mais me marca e é o divisor de águas da minha vida. Eu vim passar uns tempos aqui em Peruíbe, né? Na casa do meu filho, e também veio a minha irmã com o marido, o Bosco, Luiz Bosco. Aí ele gostava, era muito espírita, muito dentro do espiritismo, sempre trabalhando, dando aula. E ele descobriu o centro da Dona Lúcia. E aí nós íamos à noite lá assistir quando tinha alguma coisa, que ele conheceu a Dona Lúcia assim, de uma forma assim, sabe, interessante, porque ele não conhecia ninguém aqui. Passado um tempo, eu vim morar em Peruíbe. E daí, então, comecei a frequentar o centro, trabalhar, passei a estudar. Isso foi, se eu consigo, já faz muito tempo, isso faz uns 30 anos. Aí, tive o tempo todo que eu morei aqui em Peruíbe, eu tive esse contato muito bom, maravilhoso com a Dona Lúcia. Uma pessoa excelente, uma pessoa adorável, que a gente
Nossa, tinha um carinho por ela muito grande, uma pessoa formidável. Eu trabalhei 8 anos no Emmanuel, junto com a dona Lúcia. Ela tinha, eu estudava, né, esse curso Escola de Aprendiz da Evangelha. Eu fazia o curso e participava de trabalhos, né, de trabalhos espirituais. Porque eu já era espírita, né? Eu estou espírita desde que casei. Eu era católica e o Silvio, né, o meu marido, já era espírita. E eu tinha muitas perguntas que fazia a Deus aqui na Terra, porque aqui é uma aparente injustiça, né? E eu já fui entrando, ele me deu livros para ler e eu fui entrando no espiritismo. Então, quando eu vim para cá, eu já era espírita há bastante tempo, né? Hoje, com muito orgulho, eu sou vó do André. E para nós é o Andrezinho, sempre o querido Andrezinho. Tem uma história um pouco inusitada, né, que com relação ao Grupo Socorrista Emmanuel, que eu desconhecia, né, fiquei sabendo depois, é que eu já fiz parte da evangelização infantil, né, e a minha mãe, ela vinha na casa antes de eu nascer, né, na verdade minha mãe fazia muito tempo tratamento, né, para engravidar e não conseguia, e aí ela começou a fazer tratamento na casa, e aí só depois do tratamento na casa foi que ela conseguiu engravidar, né, e nisso a minha avó, que é uma referência minha, trabalhadora espírita com 60 e poucos anos de trabalho, ela veio aqui para Peruíbe e ela ficou uns anos aqui, né, e esses anos que ela ficou aqui, ela trabalhou na casa também, trabalhou com a dona Lúcia, né, na época, e a minha mãe, ela me levou na evangelização infantil até os 5 anos mais ou menos de idade ali, e eu não sabia disso, porque são aquelas memórias que se perdem, né, e aí já mais tarde, já trabalhador, acabei descobrindo toda essa história, e aí começaram algumas coisas a fazer sentido, né, como por exemplo, em um exame espiritual que diz que a minha caminhada já tinha começado há muito tempo no Emmanuel, né? E a gente vê como são essas coisas, né? Eu não era espírita, eu não tinha uma vivência anterior, eu não tinha um conhecimento anterior, e por uma certa insistência do André, eu acompanhei ele a primeira vez no Grupo Socorrista Emmanuel, e a hora que eu entrei e eu fui acolhida pela Iris cantando Quanta Luz, foi uma sensação inexplicável, foi um abraço mesmo, assim, de verdade, e uma sensação assim de eu cheguei onde eu tinha que estar. O Grupo Socorrista Emmanuel é um lugar muito acolhedor, muito aconchegante. Desde a porta de entrada é um ambiente que convida, que diz, vem, entra, se aconchega, traz aqui as suas dificuldades e a gente vai abraçar carinhosamente isso. E esse é o convite que Jesus faz pra gente. Então, para mim, o Grupo Socorrista Emmanuel é a materialização desse convite. É um lugar onde a gente pode ir até Jesus e efetivamente sentir que o nosso cansaço, que o nosso peso é instantaneamente aliviado. O Grupo Socorrista Emmanuel representa muita coisa na minha vida. Faz parte da minha formação, me ofereceu amparo, acolhimento, amigos e irmãos mesmo, né? Como uma grande família espiritual, que é de um convívio, assim, para mim hoje tão natural e constante, que é parte integrante da minha vida, assim, com muita naturalidade. A minha vida. A minha própria vida, porque já não conseguiria ficar sem estar participando aqui, sem estar todo dia, que até armaria uma cama, se fosse possível aqui, mas não pode, né? Mas isso aqui faz parte de mim. Minha segunda casa. Aqui eu tenho vontade de sempre estar aqui, eu tenho vontade de compartilhar com todos os irmãos,
tudo que a gente faz. Aqui é assim, é conforto, é gratidão, é cura, é tudo. Para mim, vir para o Emmanuel hoje e sempre vai ser sempre a minha segunda casa, a casa de amor que fala com o meu coração. De escola, com o conceito de escola de aprendizado. Vendo aqui uma escola de eu poder aprender, de eu poder ter um conhecimento diferente daquilo que eu tinha. Ele representa uma família para mim, uma segunda família. Para começar, ele muda a vida da gente, né? Realmente aqui é minha família. Tudo o que eu tenho de melhor que eu sou hoje, eu devo a esta casa e a essa doutrina. O encontro comigo mesmo. É o encontro que eu buscava em outras coisas que eu não tinha lá fora e eu encontrei aqui. É uma família. E é com prazer que a gente fica aguardando o dia de vir estudar, de vir participar nos trabalhos. Não me vejo hoje sem o Grupo Socorrista Emmanuel. Tudo, representa tudo na minha vida. Hoje representa um amparo, representa aprendizado, representa crescimento. O Grupo Socorrista Emmanuel, eu acho que é uma luz na Terra, pelo trabalho de amor que se faz aqui. O socorro que é feito, o consolo dado às pessoas que aqui chegam. O abraço fraterno que quase todos dão às pessoas que aqui chegam. Isso é muito lindo no Grupo Socorrista Emmanuel. Representa um caminho de luz, um caminho de fortalecimento para a minha parte espiritual e mesmo para a minha parte material. Quando eu encontro alguma dificuldade, eu recorro às mensagens dos colegas aqui da casa, tudo. Me sinto muito bem, muito iluminado. Transformação. Ela me ajudou, o Grupo Socorrista me ajudou a me ver, né? A me ver de verdade, a me enxergar, a me ensinar muitas coisas. A doutrina maravilhosa me mostrou a luz que o Evangelho tem, né? Não é só as palavras, mas a luz que ele traz para a nossa vida. Eu acho que o Grupo Socorrista Emmanuel representa uma parte muito importante da minha vida. Representa a mudança, né? A gente constantemente lê sobre a morte do homem velho, né? E o Emmanuel, ele representa para mim a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de me melhorar, de dar um pouco a minha parcela para o mundo. Representa o próprio Cristo. Veio uma frase, uma mensagem do Cristo na cabeça: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos e eu vos consolarei. E é isso que a casa e a família Emmanuel me representam. O Cristo me recebendo, me acolhendo, e foi ali que eu curei minhas feridas, que eu aprendi, que eu ganhei a bagagem e a construir minha casa em bases sólidas para passar pelas provas e expiações do caminho. Quando eu estou precisando, eu fecho meus olhos, faço o Evangelho, me coloco dentro dessa casa, geralmente nos dias das reuniões, nos horários, e eu sinto o passe magnético, a energia, a renovação espiritual. E eu só tenho que agradecer a Deus por essa casa santa e pela escola de aprendizes, por tudo, por todos os cursos, por todo o aprendizado, porque sem eles, sem essa estrutura, eu não estaria aqui, eu acho. E eu sou grata a Deus por essa família Emmanuel, por essa casa que eu sei que é o próprio Cristo com os braços abertos através da espiritualidade que me acolheu e acolhe a tantos outros irmãos, né? Gratidão. Então, resgatar parte dessa história e fazer esse documentário foi uma forma de homenagem àqueles que vieram antes de nós nesse trabalho,
na expansão do movimento espírita, na fundação do Grupo Socorrista Emmanuel, aqueles que, como nós, estão trabalhando, né, dando continuidade a esse trabalho, e aqueles que virão depois de nós e herdarão esse nosso trabalho para dar continuidade. Quando não se tem alguém pra dar a mão, quando não se vê sentido ou direção, eu andava só, não havia sol nenhum a iluminar, e Jesus só era alguém de quem ouvi falar. Quando não se tem amor no coração, quando tudo era dor e desilusão, eu andava só, não havia sol nenhum a iluminar, e Jesus só era alguém de quem ouvi falar. Só eu sei quanto chão há nessa estrada que eu trilhei. Só eu sei por quanto tempo eu procurei algum lugar seguro pra pousar, chamar de lar, onde aprendi e me reconstruir pra caminhar. Eu sei quão raro é pertencer, eu sei quão caro é reconhecer irmãos de fé. Eu sei quão raro é pertencer, eu sei quão caro é